Agradeço aos amigos da comissão organizadora. Nós vivemos atualmente numa época a que os geólogos chamam de Holoceno, que começou pouco depois da última era glacial, terminou há cerca de 11.700 anos. Mas durante mais de 2 décadas, alguns cientistas têm argumentado que o rótulo é demasiado antiquado. Em 2000, o termo POP, antropoceno, antropo para o humano, seno para novo, ganhou proeminência, pois ele destaca a forma como as atividades humanas dominam a Terra, a atmosfera, os oceanos do planeta, impactando significativamente o seu clima e os ecossistemas naturais. Até hoje, os pesquisadores mencionaram a era do antropoceno como o último período geológico em mais de 1.300 pesquisas científicas. Enquanto parte dos cientistas gasta, como se vê, uma grande quantidade de tempo em debates acadêmicos infrutíferos sobre o ano ou o período exato em que o antropoceno iniciou, em um desfile de vaidades, muitas vezes, vários estudiosos indígenas e negros, filhos e filhas de uma opressão histórica, voltam a criticar o referido termo e a real importância do aludido debate. Essas minorias colonizadas, estupradas, desaculturadas, exploradas pelos homens brancos e ricos, precisam ser ouvidas e precisam ser respeitadas. O problema, de acordo com pesquisadores índios e negros, é que o termo presume que a crise climática é causada pela natureza humana universal e não pelas ações de uma minoria de colonialistas, capitalistas, patriarcas e exploradores eurocêntricos. A história que nos é contada pelos colonizadores e é ensinada para as atuais gerações de nossas crianças nas escolas é simplificadora e rasa, profundamente alienante, distorcida. Ela nega, acima de tudo, esse verdadeiro moinho de gastar gentes que foi e é a máquina colonial, como diria o saudoso antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Estudiosos indígenas apontam ainda a forma como essa definição de antropoceno representa as ideologias colonialistas que cortam propositadamente os laços profundos e as interligações entre os homens, as plantas, os animais e o solo. Vínculos esses bem descritos pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, por profundo desespero das elites conservadoras e do capital especulativo internacional. As teses dominantes dos cientistas brancos dos países ricos, ao invés de tratar a Terra como uma entidade preciosa que nos dá vida, está embasada em legados coloniais e mercantilistas ocidentais, ou seja, operam dentro de um paradigma colonial e extrativista que pode expropriar os recursos naturais indiscriminadamente. E que o planeta, embora sem nenhuma base científica séria, vai regenerar-se por conta própria, como dizem os neoliberais. Há conhecido estudo sobre essa perversão do direito de Hadel Assali, pós-doutora no Center for Science and Society, entidade afiliada da Columbia University, instituição onde realizei parte das minhas pesquisas doutorais e pós-doutorais por quase 2 anos. Mas não faz muito que alguns dos países da Ásia e também da África alcançaram a independência formal dos impérios coloniais. E mesmo assim, no entanto, o colonialismo não é coisa do passado, mas é uma chaga aberta no coração da humanidade e que violenta os princípios da fraternidade e da dignidade da pessoa humana. O colonialismo continua a oprimir globalmente as nações em desenvolvimento e as comunidades minoritárias da África Ocidental até a Líbia, da Palestina à Ucrânia, a lugares como a Caxemira, que enfrentam subjugação, inclusive, sob ocupação militar. Pela primeira vez, aliás, em mais de 3 décadas,
o painel intergovernamental sobre alterações climáticas, o IPCC, mencionou o termo colonialismo num relatório agora divulgado em 2022. Aí sim, talvez um ponto essencial para combater a efetividade e o aquecimento global, assim como as suas externalidades negativas. Existe uma nova e forte tendência em nível de pesquisas acadêmicas no direito climático de que o colonialismo é um catalisador histórico e contínuo da crise climática. Para o IPCC, os atuais desafios do desenvolvimento causam elevadas vulnerabilidades e são influenciados por padrões históricos e contínuos de desigualdade, como o colonialismo, especialmente para muitos povos indígenas e comunidades locais. Alguns governantes, players e cientistas de todo o mundo reconhecem o papel negativo que o colonialismo tem desempenhado no aquecimento do nosso planeta e na destruição das culturas tradicionais, dos ecossistemas e da biodiversidade. Todo o continente africano, por sua vez, é responsável pela mais baixa percentagem de emissões de gases de efeito estufa, com 3,8%. Em contraste com muito mais emissões, os Estados Unidos e a União Europeia são responsáveis por 19% e 13% das emissões globais, respectivamente. As políticas climáticas continuam a excluir os negros e os povos indígenas em todo o mundo, embora esses sejam desproporcionalmente afetados pelo aumento do nível dos oceanos, pela destruição das dunas e por fenômenos meteorológicos extremos. Não podemos alcançar a justiça ambiental sem reverter os danos do colonialismo, mas ainda precisamos abordar com maior profundidade as raízes coloniais das alterações climáticas. No ano de 2021, Max Liboiron, professor associado de Geografia na Memorial University of Newfoundland, publicou o livro Poluição e Colonialismo, no qual argumenta que as principais causas da poluição são tanto os produtos químicos como o próprio colonialismo. Liboiron salienta que o suposto direito de utilizar a terra e os oceanos como lixeiras, independentemente da parte do mundo que se encontrem, está enraizado no sistema da justiça colonial. Embora exista regulação para reduzir os níveis de poluição, as leis, em especial, quando aplicadas por julgadores incautos ou com má formação ética e moral cultural, pode ser aplicadas de modo a conferir um poderoso salvo-conduto aos emissores de gases de efeito estufa e poluidores em geral. Em países industrializados, isso tem um impacto desproporcional sobre as minorias negras, índias e LGBTs, que vivem em áreas vulneráveis de menor valor imobiliário e em moradias precárias. Enquanto esses legados permanentes do imperialismo, do colonialismo e do chamado ordoliberalismo não forem extirpados e que afetam até a cultura hierarquizada e conservadora do Poder Judiciário, como aqui colocou brilhantemente o presidente, o ministro Hélio, temos pouca esperança na justiça ambiental e na mitigação das alterações climáticas. É importante, portanto, uma reeducação ética, moral e socioambiental dos operadores do direito e de nós, juízes, para um processo global de descolonização e de emancipação intelectual. Objetivamente, acabando, como soluções práticas, o Estado social ambiental de direito deve: 1. Tributar o carbono. 2. Dar incentivos fiscais para as energias renováveis, eólica, solar, marítima, biomassa. 3. Estimular a criação de empregos verdes, inclusive com programas de primeiro emprego. 4. Combater de modo efetivo as queimadas
e o desmatamento. 5, garantir escolas de turno integral, desde a pré-escola até a universidade, com alimentação e serviço médico para todo o povo. Estou encerrando já. Fortalecer e ampliar os sistemas gratuitos de saúde. Tributar de modo progressivo as grandes fortunas e aumentar os tributos sobre as remessas dos lucros extraordinários para o exterior. Só para finalizar, e o judiciário? É uma frase apenas. Os juízes, evidentemente, esta é uma metáfora secularizada, devem seguir como exemplo a coragem dos apóstolos de Cristo. Não podem traí-lo e nem negá-lo antes do galo cantar pela terceira vez. Precisam fugir ao apelo dos falsos profetas. Eles existem também na área jurídica, transfigurados de doutrinadores, que são adorados muitas vezes por julgadores como verdadeiros bezerros de ouro. Devem os bons juízes afastar este cálice de mau vinho e prolatar as suas sentenças com o sentimento de não violar a Constituição e garantir o não retrocesso dos direitos humanos e dos direitos fundamentais socioambientais. Muito obrigado, senhoras e senhores.